Olá, eu sou a professora Maria Clara. Nossa aula é sobre geografia. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E a nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao tema população brasileira e a distribuição dessa população no território brasileiro. Na aula de hoje, nós vamos fazer um resumo daquilo que a gente já aprendeu sobre esse tema. Acompanhe comigo na telinha. A formação do povo brasileiro se deu a partir da colonização dos europeus, que se fixaram no Brasil e que, ao aqui chegarem, se depararam com os povos indígenas, originários dessa terra, e posteriormente com a escravização de negros trazidos da África, bem como a vinda de imigrantes. Vejam só. Então, a gente estudou que, quando os portugueses aqui chegaram, eles se depararam com uma grande quantidade de povos indígenas que aqui já moravam, não é isso? E eles, quando chegaram, quiseram introduzir os novos conceitos de viver, de economia, de religião, e quiseram impor isso aos índios. Também quiseram escravizar os indígenas, só que não deu certo. E o que foi que aconteceu? Com o cultivo da cana-de-açúcar, eles trouxeram da África os negros africanos para trabalhar em situação de escravidão. Depois que os portugueses se fixaram nas terras brasileiras, o que eles fizeram? Eles abriram os portos brasileiros para a chegada de outras nações, não é? Vocês lembram que outras nações eram essas? Que outros povos chegaram aqui depois dos portugueses? Nós tivemos os holandeses, os alemães, os espanhóis, os japoneses, não é isso? Todo esse povo veio para cá. Aqui eles se fixaram, formaram comunidade e eles, seus descendentes, formaram o que e quem somos hoje, certo? Vamos ver mais na telinha? Vamos falar sobre os povos indígenas. Quem eram eles? Eram os povos nativos que habitavam o Brasil antes da chegada dos portugueses. De acordo com dados publicados pela FUNAI, antes da chegada dos portugueses, a população indígena era de aproximadamente 3 milhões de habitantes, divididos entre 1.000 povos diferentes. Você lembra que a gente falou que a quantidade de povos indígenas eram muito, né? Não eram poucos indígenas que viviam aqui, eram 3 milhões, cerca de 3 milhões de habitantes. Isso? Vamos ver mais um pouco sobre os outros povos. Tinha os portugueses, que foi o primeiro grupo europeu a aportar no Brasil. Introduziram seus conceitos de sociedade, economia e religião diferentes aos costumes indígenas. Vocês lembram que na economia, o que os portugueses queriam impor? Os povos indígenas, eles cultivavam para sobrevivência. E o que os portugueses queriam? Eles queriam cultivar para comercializar no mercado europeu. Não foi isso? Além da economia, eles também quiseram impor a religião. Os indígenas, eles tinham a religião dele, eles cultuavam os deuses dele. E os portugueses, eles tinham apenas uma divindade, tinham uns sacerdotes e um livro a ser seguido. Coisas que eram desconhecidas para os povos indígenas. Não é isso? Vamos ver no slide os africanos. Quem eram os povos africanos? Você lembra? Os povos africanos eram aqueles que foram trazidos para o Brasil para que trabalhassem em situação de escravidão no cultivo da cana-de-açúcar. Vejam só, os portugueses, eles quiseram primeiramente escravizar os indígenas. Só que os indígenas, quando aqui, antes da chegada dos portugueses, eles sempre foram livres. Eles não suportaram o regime de escravidão. Então, o que os portugueses fizeram? Foram buscar na África negros para trabalhar em situação de escravidão no cultivo da cana-de-açúcar. Vamos ver mais um pouco sobre isso? O tráfico negreiro para o Brasil teve início por volta da década de 1550, estendeu-se por 3 séculos, encerrando em 1850, quando foi decretada a Lei Eusébio de Queiroz. Então, esse tráfico
de negros, ele durou cerca de 3 séculos. Foi muito tempo o tráfico negreiro. E só com a lei Eusébio de Queiroz foi que encerrou-se esse tráfico negreiro. Acompanhe na telinha outros povos. Após a ocupação e a fixação dos portugueses em terras brasileiras, os portos brasileiros foram abertos para o comércio com outras nações. Estes formaram comunidades que se espalharam em grupos específicos. São aqueles outros povos que a gente falou no início da aula. Os holandeses, os espanhóis, os japoneses, todo esse povo que veio depois que os portugueses se fixaram nas terras brasileiras. Vamos continuar no slide? Segundo dados do IBGE, em 1º de julho de 2018, estima-se que o Brasil tenha 208 milhões e 500 mil habitantes distribuídos de maneira irregular nas 5 regiões brasileiras. Você lembra que nós vimos o mapa do Brasil e construímos um gráfico com a distribuição da população? E você viu também que essa distribuição foi de maneira irregular, não é isso? Em que algumas regiões elas tinham mais habitantes do que outras. Alguns estados também superpopulosos e outros menos populosos. Não foi isso? E você lembra quais são as 5 regiões brasileiras? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Muito bem. A população brasileira vive a maior parte nas cidades. Cerca de 84% dos habitantes do Brasil vivem na zona urbana e apenas 16% na zona rural. Então, vejam comigo, a população do Brasil, a maior parte está na zona urbana, nos grandes centros urbanos. E uma outra parte está na zona rural, tá? Vamos acompanhar os slides. Fluxo migratório é o deslocamento de indivíduos dentro de um espaço geográfico de forma temporária ou permanente, que pode acontecer por vários motivos: econômicos, culturais, religiosos, políticos e naturais, como a seca, os terremotos e as enchentes. Então, a gente viu que o maior fluxo migratório aconteceu na região Nordeste, onde a região que é castigada pela seca. Os nordestinos saíam dos lugares onde moravam para ir para os grandes centros urbanos em busca de melhoria de vida, em busca de emprego, porque nos grandes centros urbanos estão concentrados o polo industrial e o polo comercial. Então, esse fluxo migratório aconteceu com maior frequência na região Nordeste do Brasil. Agora nós vamos pôr em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. É hora da atividade. Vamos lá? Vejam aqui comigo essa tabela. Depois nós vamos ter alguns questionamentos. Aqui nessa tabela nós temos na primeira coluna as regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Nós temos na segunda coluna a quantidade de pessoas que vieram de outras regiões para essas regiões. E na terceira coluna, nós temos a quantidade de pessoas que saíram de outras regiões para vir morar nessas regiões. Então, aqui na primeira linha, nós vamos falar sobre a região Norte. Na região Norte, houve 297.152 pessoas que vieram para a região Norte, vieram de outras regiões para a região Norte. Por outro lado, 260.670 pessoas saíram da região Norte para morar em outros estados. Então, aqui, olhando para a região Norte, nós tivemos o quê? Mais saída ou mais chegada? Nós tivemos mais chegadas, não é isso? 297.152 pessoas que vieram de outro lugar para a região Norte. Agora temos a região Nordeste. Na região Nordeste, 571.335 pessoas saíram de outros locais para vir para a região Nordeste. Por outro lado,
1.272.413 pessoas saíram da região Nordeste para ir para outra região. É aquele fluxo migratório que a gente falou, lembra? 1.272.413, mais do dobro de pessoas que vieram de outras regiões. Na região Sudeste, nós tivemos 1.163.575 pessoas que vieram de outras regiões para a região Sudeste. E nós tivemos 838.080 pessoas que saíram da região Sudeste para morar em outras regiões. Então, aqui na região Sudeste, o fluxo de saída foi menor que o de entrada. Região Sul, 345.184 pessoas vieram de outras regiões para morar na região Sul. E 268.892 saíram da região Sul para outro local. Então, aqui, o fluxo de chegada foi maior que o de saída. Na região Centro-Oeste, nós tivemos 604.048 pessoas que vieram de outras regiões para a região Centro-Oeste. Por outro lado, tivemos 341.240 pessoas que saíram para morar em outras regiões, que saíram do Centro-Oeste para morar em outras regiões. Aqui na região Centro-Oeste, o fluxo de chegada foi bem maior que o fluxo de saída. Agora eu pergunto para você, olhando para essa tabela, qual foi a região que teve mais pessoas que vieram de outro lugar para morar na região? Olhando aqui, o que você vê? A região Sudeste, né? A região Sudeste recebeu 1.163.575 pessoas que vieram de outro lugar para morar na região Sudeste. E vamos continuar observando a nossa tabela? Qual foi a região que teve o maior fluxo de saída? Qual foi? A região Nordeste, com 1.272.413 pessoas saíram da região Nordeste para morar em outra região. Vamos continuar as nossas atividades. Agora eu pergunto. Inicialmente, a população brasileira era classificada em 3 categorias muito bem definidas. Que categorias eram essas? Vocês lembram? A. Brancos, negros e indígenas. B. Brancos, pardos e amarelos. C. Negros, pardos e amarelos. Ou D. Indígenas, negros e pardos. Você lembra qual foi? Se você disse a letra A, muito bem, você acertou. E a nossa aula está encerrando. Se você quiser saber mais sobre esse assunto ou outro assunto, não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque, tá bom? Então foi um prazer, até a próxima.